Então, o que fazer quando o assunto é a morte? É difícil falar sobre esse assunto. É difícil quando vem uma situação a qual nós temos que realmente superar. É difícil quando nós temos que entrar nesse âmbito e fazer realmente nós somos tocados e levados a diversas reflexões quando o assunto é a morte. Mas deveríamos pensar também, primeiramente, sobre o que é a vida. O que é a vida, se não também o contraponto da morte? E, claro, para aqueles que desejam ainda e meditam sobre esse assunto, quando acontecem algumas situações que realmente não esperamos, não desejamos e também não estamos muitas das vezes preparados, né, para lidar com essa situação. Mas se quando o assunto é a morte, devemos pensar sobre aquilo que é a vida. A vida é o tempo que Jesus me dá. A vida não é dinheiro, como dizem. A vida não é trabalho apenas, mas a vida é o tempo que aquele que está lá em cima, aquele ser divino, me dá para que eu possa construir, para que eu possa fazer algo com esse tempo. E esse tempo é aquilo que ele deseja e aquilo que ele determina aquilo que eu devo fazer com esse tempo. Então, eu vou entender também que muitas das vezes é um desafio entender o que ele quer e o que ele está realizando. Mas a verdade é que ele continua soberano. A verdade é que eu ainda preciso, nós precisamos se aprofundar e realmente criar um temor e um amor por ele. Interessante que um dos versículos em Eclesiastes, capítulo 11, declara: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca ceifará. Assim como não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós não sabemos como a obra de Deus se dará, quais serão seus próximos feitos ou aquilo que ele quer realmente realizar diante da sociedade. A única coisa que sabemos é que o tempo que eu tenho foi ele que me deu. E esse tempo, ele serve para um propósito. Esse tempo, ele serve para um estabelecimento. Se eu tenho um tempo, se eu ainda tenho um fôlego de vida, que é justamente esse fôlego que traz essa continuidade, traz essa expressão daquilo que chamamos vida, é o fôlego que ele me dá. E o que não seria então a vida, a não ser um semear? A vida é uma constante semeadura daquilo que nós estamos recebendo. E o interessante é que para que haja o frutificar de uma vida, a semente, né, muitas das vezes pequena e das suas mais variedades, ela precisa morrer. Ela precisa morrer para que ela venha dar vida. E a semente, ela pode ser a tipologia de algumas coisas, como por exemplo da própria palavra. A semente também pode ser as nossas vidas. Nós somos sementes lançadas para um bom propósito, e esse propósito se chama dar frutos. Interessante que nós ficamos preocupados e sim, não estamos preparados aqui. Não quero de forma alguma menosprezar a dor daqueles que sofrem a morte, porque estamos suscetíveis a isso. Mas o que eu quero trazer aqui é uma perspectiva de que a vida ela é uma semeadura real e constante daquilo que nós recebemos como um tempo e daquilo que nós recebemos como palavras que nós lançamos e como algo que nós realizamos, ao qual nós vamos chamar de frutos. Então, nós ficamos preocupados com a morte, quando na verdade deveríamos desfrutar a vida, porque a vida é aquilo que realmente faz mais sentido, porque quando eu estou na vida eu supero a morte. Uau, que contradição é essa, né? Que assunto delicado, e como eu posso entender isso? Se eu estou na vida, eu superei a morte. Sim, aqueles que estão em Jesus, eles superam a morte. A morte física, ela é apenas uma expressão para que você possa viver uma continuidade daquilo que é ainda maior. Quando eu estou em Jesus, as minhas ansiedades são lançadas fora e já não tenho mais medo da morte, porque eu tenho a vida, e essa vida é uma vida eterna. Então, eu quero trazer aqui para você, a vida é a mais elevada semente que quando morre serve para o bom propósito. Que você possa servir para o bom propósito, que é ter a vida de Deus.
Então, quando você morre como uma semente de uma vida elevada, você morre para um bom propósito, você morre para o Senhor. Então, a questão é, o quanto tu está recebendo dessa vida? O quanto eu estou recebendo dessa vida? E o quanto eu estou recebendo dessa semente? Para que, junto com Ele, eu me torne a semente do seu bom prazer. Eu devo entender também que Ele é quem realiza a obra. Ele quem tem um tempo. Então, a verdadeira semente consegue encontrar a boa terra para que haja vida em você? Sim, diante das situações novamente, ficamos preocupados e reflexivos sobre aquilo que é a morte. Mas o que eu quero chamar a atenção e trazer aqui como uma reflexão e como uma verdade é: a verdadeira semente consegue encontrar a boa terra para que haja vida em você? Você consegue realmente ser esse lugar onde uma semente lançada vai trazer ainda mais vida? Porque se a minha vida e o tempo que eu tenho discorre como realmente um cronômetro acelerado e esse tempo que eu tenho de nada serve e não se torna uma boa terra para que através de uma verdadeira palavra eu consiga atingir o bom objetivo e ter o prazer de desfrutar de uma vida daqueles que conhecem não apenas por uma religião, não apenas, sabe, por mais lugares ou mais regras, mas alguém que desfruta no todo daquele que é uma vida, e a vida é a semente, a palavra de Deus. Olha só, aqui vai declarar, em uma parábola Jesus fala, né? Outra caiu em boa terra e dava frutos, uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Então nós recebemos as palavras para que em nós haja vida. A vida não é o meu bom comportamento, a vida também não é, muitas das vezes, aquilo que eu quero fazer no meu esforço humano, mas a vida é o quanto eu consigo reter de Cristo. Porque quanto mais eu tenho dessa vida pura, sem nenhuma contaminação, sem nenhum pensamento ou opinião minha, eu consigo superar tudo aquilo que a morte quer me trazer como medo. Porque Ele superou a morte, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte e nos trouxe a vida. Então, nós vamos entender também que a vida é gerar frutos ainda maiores, para que na morte haja sempre a vida. A vida é você realmente ser essa boa terra que consegue reter todas as maravilhas do Senhor, para que você venha dar ainda mais frutos, frutos maiores, para que na morte haja sempre a vida. Se eu recebo da semente e eu como uma semente eu consigo realmente morrer para aquilo que não faz sentido, e aqui eu falo sentido na perspectiva da palavra de Deus, quando eu consigo morrer para isso e quando eu morro com Ele, eu ganho a vida. Esse é o paradoxo do Evangelho. Esse é um dos paradoxos de uma realidade daquilo que Cristo quer trazer para as nossas vidas. Eu tenho que deixar a minha vida de lado para realmente obter uma superior aliança, para obter uma superior alegria, para obter uma superior salvação, para obter uma superior paz. Uma paz que vai além de um estado físico ou de um estado que ou estamos em guerra ou não. A paz não é a ausência de uma guerra, mas a paz é a tranquilidade daqueles que descansam, porque na sua boa terra ela consegue receber a semente que vem do alto. Elas conseguem receber a palavra e reter e dar frutos. Então, o que seria a vida se não dar frutos mediante a palavra que nós recebemos? Porque quando eu dou frutos mediante essa palavra, eu venço a morte. A morte também é o não gerar frutos. Veja, quando as coisas não geram vida, tem morte. Você já olhou para um rio parado? Um rio onde as águas não fluem? Você já viu um rio onde aquela água parada, né, começa a criar lodo, não tem vida, não tem peixes, né? É um lugar ali fétido onde realmente não há vida, porque está parado, porque já não há mais um fluir, porque já não há mais uma distribuição, porque já não há mais realmente um esbanjar, né? Eu posso dizer assim, ele não consegue mais fluir. Mas a questão é, aqueles que recebem a vida, aqueles que recebem a realidade, vão sobrepor a morte, porque eles já estão realmente recebendo uma superior palavra e estão recebendo dessa semente, e através dessa semente consegue gerar essa vida.
Então, a semente morre para gerar mais frutos. E eu quero aqui trazer também um outro ponto que vai nos entender aquilo que é a vida. Existe um consolo para a mente iluminada que busca a resposta do reino. Sim, eu fico imaginando, nós temos muitas perguntas e, claro, eu também tenho, mas a questão é, quando eu tenho uma mente iluminada e eu tenho uma mente aberta e estou apto para receber essa semente, eu também vou obter as respostas do reino. E olha o que o reino vai dizer: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. É um mistério ainda para o homem, meio que a morte, mas aqueles que conhecem o reino, aqueles que se entregam e por ele anda, por eles conseguem andar, eles vão realmente entender que existe um consolo. E aqui declara: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Existe um consolo na verdadeira vida. Aqueles que choram, ou seja, por uma expressão física, consegue colocar para fora aquilo que é um sentimento do seu coração e uma realidade da sua alma. Porque as lágrimas é uma expressão tão profunda que nós não sabemos quando vamos chorar, mas nós sabemos quando será as últimas lágrimas. Porque aqui declara: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Consolados por quem? Consolados por aqueles que têm a verdadeira vida. Consolado por aquele que venceu a morte. Consolado por aquele que nos traz a esperança, a paz e o amor. Consolado por aquele que realmente vence todo o tempo. Então, nós vamos entender que o clamor, que realmente as lágrimas, ela vem por conta do tempo de uma necessidade. Também como uma expressão do tempo de uma necessidade, é tempo de clamar ao Senhor. É tempo de chorar ao Senhor, para que nesse chorar e nesse clamor haja realmente um consolo. Todos os que choram por contemplar a face do Cordeiro serão consolados e terão a verdadeira vida, a verdadeira abundância. Então, é um tempo também de proximidade, é um tempo de buscar conforto e orientação do Senhor. Há consolo para aqueles que superam a morte, porque suas lágrimas foram contempladas pelo Cordeiro. Bom, começamos esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: o que fazer quando o assunto é a morte? O que fazer quando o assunto é a morte? É buscar a verdadeira vida que venceu a morte sobre todas as coisas. É buscar a verdadeira vida que me traz o consolo, para que aí sim eu consiga ter esse fluir de vida, fluir que vence a morte. Que você levante o seu clamor e seja consolado em todo o tempo por aquele que venceu a morte. Abraço.